Muito bem, dando continuidade ao nosso módulo sobre aparência, vamos ver agora os nossos formatos de agrupamento, certo? Bom, você já deu uma olhada na visão geral e se for o seu primeiro contato com isso, talvez tenha alguma dificuldade a entender os modos de exibição. Não esqueça de acessar o seu ambiente, então continue com o acesso aí no seu ambiente se você estiver revendo a aula. Estou na central de projetos. A central de projetos aqui é o nosso hub de projetos, então todos os projetos vão estar aqui dentro. E na central de projetos, se você abrir aqui a faixa de opções, você vai conseguir enxergar os modos de visualização voltados para a central de projetos, que estão aqui no meio, correto? Isso nós já vimos uma passagem geral na aula anterior. Se você clicar dentro de um projeto, você vai ter os modos de visualização daquele projeto. Então, eu posso vir aqui, né? E tenho também na nossa guia tarefas, na nossa abinha tarefas aqui em cima, você tem os modos de exibição, olha aqui. Agora relacionados ao quê? Ao projeto, é isso mesmo. Lembra que a gente tinha modos de exibição para a parte de análise de portfólio, seleção e priorização, para projetos, para a central de projetos, para os recursos. Então, os modos de visualização que aparecem aqui para o projeto, eles são diferentes dos modos de visualização que a gente tem para a central de projetos. Então, olha aqui eu tenho recursos, né? Não fizemos nenhuma atribuição nesse nosso projeto em particular, mas eu teria aqui custos dos recursos, resumo do trabalho, detalhes das tarefas, enfim. Então, eu tenho aqui informações diferentes dependendo do que eu quiser ver no meu cronograma. Resumo, poderia ver aqui um resumo das atribuições do trabalho, enfim, cada uma daquelas informações lá que a gente tem para o nosso projeto, ok? Então, cada grupo de visualização, vamos lá para a nossa roldana de configurações, ele vai ter campos diferentes. Roldana de configurações, configurações do PWA, vamos avançar na nossa parte de aparência, então. Os modos de exibição é o que a gente vai ver por último, porque para poder criar e editar os modos de exibição, a gente vai querer usar um determinado formato de agrupamento e provavelmente um determinado formato de gráfico de Gantt, para daí sim a gente poder escolher que colunas a gente quer ver. Vou clicar aqui nos modos de exibição rapidamente, só para fazer um overview e retomar o que fizemos na aula anterior. Então, projeto, central de projetos, nós modificamos esse resumo. Olha aqui todos os modos de visualização que a gente tem dentro de projetos, que eu acabei de mostrar para você. E observe quando a gente está falando projeto, sobre o ponto de vista do Microsoft Project, do PPM, o PWA, projeto é aquela visão de cronograma, aquela visão do cronograma que nós estávamos. Central de projetos é onde eu vejo todos os cronogramas. Atribuições de recurso é onde eu vejo quem está fazendo o que em termos de recurso. Nós temos a nossa central de recursos, que você pode acessar também aqui na central de recursos. Clique lá para você dar uma olhada. Então, vamos clicar aqui na central de recursos. Ainda não falamos de recursos. Temos cadastrado o nosso recurso Carlos, mas eu também tenho, se você clicar aqui em cima na nossa aba de recursos, você também tem os modos de exibição aqui em cima. Todos os recursos, ou eu posso ver apenas recursos do tipo custo, recursos do tipo material, recursos por equipe, recursos, todos os recursos, enfim. Então, isso para você ver que lá na rodinha de configurações, de novo, rodando de configurações, configurações do PWA, gerenciar modos de exibição, projeto é aquilo que está com cronograma, central de projetos, todos os nossos projetos, já vimos aqui a central de recursos, eu poderia clicar no meu trabalho aqui também, que seriam as minhas tarefas, basta você clicar aqui para você ver o que aparece, no minhas tarefas aqui. Tenho as tarefas da equipe, atribuições de equipe, o nosso criador de equipe, que a gente vai ver também. Quadros de horários, lançamento dos quadros de horário. A gente vai ver esse modo de exibição depois que criarmos a parte de horários. E tenho aqui análise de portfólio, seleção, solicitação de recursos, que também veremos, ok? Então, os modos de exibição, eles estão nessas categorias ou tipos. Agora, vamos voltar lá para o foco desta aula, que é formatos de agrupamento. Então, clica aqui em formatos de agrupamento. E aqui no formatos de agrupamento, olha só, você vai ver aqui um formato para a planilha de horas, um formato para os modos de exibição
E aí vem alguns agrupamentos personalizados. Agrupamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de agrupamento aqui que a gente tem lá para baixo, né? E genérico. O que acontece? O formato de agrupamento, ele simplesmente nos dá as cores para os níveis. Então aqui eu tenho que, pelo meu modo de exibição, nos modos de exibição, amarelo claro vai ser o primeiro formato de agrupamento, o segundo vai ficar azul, o terceiro vai ficar verde e o quarto nível vai ficar lavanda. Isso é apenas em termos de cores. Como que a gente usaria isso? Imagina que eu fiz um agrupamento dos meus projetos por proprietário. Aí vai aparecer a linha proprietário em amarelo, proprietário Mário, todos os projetos embaixo de Mário, que seriam o segundo nível, em azul. Eu quero ver projetos por proprietário e eu quero ver os projetos por proprietário também separados por localidade. Aí vai aparecer Mário, com a primeira cor do primeiro nível aqui, né? Então a gente teria aqui nível Mário. Aí apareceria a cidade de São Paulo, todos os projetos embaixo de São Paulo, em nível, segundo nível aqui azul. Apareceria a cidade de Rio de Janeiro, em azul, todos os projetos do Rio de Janeiro. Então o objetivo desses formatos de agrupamento é simplesmente a gente poder colorir este formato de agrupamento. Então se a gente criar um modo de exibição com um formato de agrupamento diferente, eu vou pegar esse meu formato de agrupamento 1, quero que você escolha este formato de agrupamento número 1. Vamos mudar as corzinhas dele. Então, modifique essas nossas cores para, vamos colocar aqui cores que não estejam sendo usadas. Vamos modificar aqui para primeiro nível ser laranja. Eu vou modificar para o segundo nível ser roxo escuro. Vou modificar o nosso quarto nível aqui para o nosso terceiro nível aqui para ser um verde escuro. Ele está um pouco mais para baixo aqui, verde escuro. E vou colocar um quarto nível que vai ser o cinza. Opa! Vou colocar um quarto nível aqui que seria o nosso cinza. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a tela. Nosso quarto nível, agora vai. Seria o cinza. Pronto. Então o que eu fiz foi trocar essas cores e eu vou mostrar para você qual vai ser o efeito disso assim que nós criarmos o modo de visualização, ok? Então, formatos de agrupamento, simplesmente as cores, como é que você vai usar um padrão de cores para quando você estiver agrupando alguma coisa. E o que seria esse agrupar? Eu vou mostrar aqui no nosso Project Professional, que é um pouco mais rápido, porque já tem alguns projetos prontos aqui. Então, vou criar um projeto pronto aqui a partir de um modelo do nosso Project. Imagina aqui que você quer fazer um agrupamento. Então, estou aqui no meu Project. Lembra que esses modos de exibição do Project Professional são similares ao que a gente está fazendo lá no Project Online, com a diferença que para o Project Online ele vale para a organização inteira, não é cada pessoa que cria. Mas olha só o que é um modo de agrupamento, né? Eu vou vir aqui, por exemplo, e vou agrupar. Eu quero agrupar essas tarefas aqui numa visão que seria de projeto. Eu quero agrupar as tarefas em que sejam críticas versus não críticas. Olha só, tá com aquela primeira cor de nível padrão, porque a gente já tem o nosso nível padrão aqui, lá no amarelinho claro. Então já tenho aqui no meu amarelinho claro o primeiro nível, que seria as nossas cores. Se eu quiser adicionar um segundo nível, eu quero criar aqui um outro agrupamento, um outro filtro, eu poderia modificar aquilo. Então, eu poderia vir aqui na minha área de recursos, por exemplo, então aqui planilha de recursos, e eu quero agrupar também, exibe, agrupamento, um novo grupo, eu quero colocar por grupo, então ele está por grupo. E depois eu quero colocar um segundo grupo, aí ia vir com a corzinha azul e assim por diante, ok? Então, quando eu criar um modo de visualização que tem agrupamento, por exemplo, na minha visão de portfólio, eu poderia querer ter um agrupamento dos projetos por gerente. E depois, dentro de um gerente, agrupados por cidade. Depois, dentro de cidade, agrupados por tipo. Aí é que nós vamos usar aqueles nossos modelinhos de cores que você tem aqui, ok? Então, seus modelinhos de cores que você tem aqui. Bom, esse é o nosso formatos de agrupamento. Na próxima aula nós veremos o gráfico de Gantt
E aí vamos combinar tudo isso em modos de exibição e diferentes modos de exibição. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.